Pensar que a ousadia do Crisium em meter mais peso e velocidade no death metal acabou criando um subgênero dentro da música extrema, o death metal gaúcho. Esse é o assunto do vídeo de hoje, João Messias Júnior na área, vídeo de número 71 do canal. Segue a vinheta e o papo continua. Salve camisas pretas, tudo bem com vocês? Espero que sim. João Messias Júnior na área, vídeo de número 71 do canal. Que pelas camisas você já deve ter sacado do que vamos falar hoje. Não é de futebol não. Hoje eu vou falar um pouquinho do death metal gaúcho. Que acabou, a loucura, como eu disse lá no áudio, a loucura, o devaneio, a piração do Crisium na época lá da década de 1990 em acabar metendo mais peso e velocidade no estilo e acabou criando um subgênero dentro da música extrema, não só nacional, mas mundial, o death metal gaúcho. Para quem acompanha a música extrema, sabe que, embora cada região do nosso país tenha alguma particularidade em relação ao estilo, o death metal gaúcho ele tem uma cara toda própria que você pode até ousar arriscar dizer de ouvir sem conhecer a banda e falar, essa banda é do sul. E esse é o tema do vídeo de hoje. O subgênero que os gaúchos acabaram criando dentro do death metal, desse universo da música extrema. E claro que o Crisium já tem diversas publicações falando deles, da história. A gente respeita a história, mas tem muitas outras bandas que merecem ser comentadas. E é impossível não falar do vídeo sem falar de um cara que contribuiu muito com a música extrema também, que infelizmente ele não está entre nós, o Fabiano Pena. E o primeiro bloco desse vídeo é dedicado a ele, a duas bandas que ele fez parte. Fabiano Pena, para quem não conhece, ele foi guitarrista das bandas Rebellion, The Order, ele tocou no Andraus, mas ele começou bem lá na década de 1990, junto com o Crisium, com uma banda chamada Blessed, que lançou algumas demos muito importantes, lançou um CD coletânea bem legal, que quem for na Heavy Metal Rock ainda consegue achar esse CD coletânea. Então foi um cara que contribuiu muito. Eu vou falar de duas bandas muito legais que ele fez parte, trabalhos pra lá de relevantes. Eu vou começar falando desse disco aqui, ó, da banda The Order, do álbum Weaponize, que você tá ouvindo de fundo. Esse álbum aqui é de 2007 e o The Order ele surgiu como um super grupo na época, né? Então ele era uma junção, vamos colocar assim dessa forma, do Pena, que o Rebellion tinha entrado no hiato, e pegou o Fábio Lentini e o Maurício Weimar, que eles eram de uma banda, outra banda bem relevante do cenário chamada Nefast. Então os caras juntaram forças e montaram o The Order. E o The Order foi uma banda que surgiu com tudo. E muito interessante, não só por ser um super grupo, mas com uma proposta sonora diferenciada, né, meu? Porque o death metal ele já estava tendo, vamos colocar assim, algumas ramificações, então as bandas estavam metendo velocidade no som, estavam metendo peso no som, então os arranjos estavam melhores. Só que o The Order, embora a velocidade e a musicalidade sejam elementos presentes aqui, o The Order vem com uma proposta totalmente diferente, que o The Order, eles sacaram a evolução do mercado musical e eles começaram a meter mais groove nas músicas, né, meu? E até por ser um power trio, as músicas elas têm uma dinâmica diferente, uma dinâmica toda própria, né, meu? Então, mas quem ouviu os vocais do Fábio Lentini já vai sacar. Falar, esse cara era do Nefast, você ouve os riffs do Pena, você vai falar, puta, esse cara era do Rebellion, esse cara tocou no Andraus. Então, quem ouvir vai sacar uma proposta diferenciada, que os caras, eles sem abrir mão da essência e da raiz, eles criaram uma coisa muito diferente. E é um disco muito legal, é uma banda que começou com tudo. Eu lembro na época que foi um CD que saiu resenha em tudo que é lugar, então a banda deu muita entrevista. Eu lembro que eu tinha uma coluna na Rede Ultra, eu cheguei a fazer uma entrevista com a banda nessa época. Nós estamos falando de 2007, cara. Eu entrevistei a banda por volta de 2008, então é um CD muito legal de ouvir, principalmente por causa de dinâmica, de groove, uns arranjos muito bem feitos, sabe? Os caras não forçaram nada, por exemplo, você ouve o disco, você sabe que se trata de um power trio, e os caras fizeram muitas músicas legais. Por exemplo, você pega Rise, por exemplo, que foi uma das músicas bem tocadas desse disco, Father, que é um lance mais trash dos caras, e Shot,
que ela se denomina Pelo Peso. Então foi um disco muito legal, uma banda que fez muito barulho durante sua existência. Ela lançou um outro CD bem bacana também, mas nada que tire o poder de fogo de Weaponize, que pra mim foi uma das melhores estreias de death metal das bandas do nosso cenário underground. E a outra banda que eu vou falar hoje também não tinha como não falar, é o Rebellion com The Hell Decrees. O The Hell Decrees foi o álbum de retorno do Rebellion, né, meu? Então, como eu disse lá no começo, então o Pena começou com o Blessed, então é por causa de alguns problemas de cenário, algumas coisas. Então o Rebellion acabou aparecendo meio que na surdina, então era uma época que não tinha internet. Então quando eu fui ver, eu tava vendo lá, acho que era na Rock Brigade na época, Rebellion, uma resenha de CD, falava formado por ex-membros do Blessed. Então uma banda que buscou primeiro o mercado do exterior, para depois fazer o nome aqui no Brasil. Então, e eu lembro até hoje de uma frase que o Pena falou num fanzine, né? Falou: nunca mais lançaremos nada no formato de demo tape. E essa profecia acabou se cumprindo. Então o Rebellion foi uma banda que começou a carreira lá fora, com discos muito legais, mas não tem como não falar desse aqui, ó, The Hell's Decrees, que foi o disco de retorno. Então a banda buscou... Quando a banda fez o retorno, né, meu, depois de um hiato aí, de 15 anos após o Assassination. Então, curiosamente, o Assassination é de 2001 e esse disco é de 2016. Curiosamente, a banda marcou um álbum de retorno, começaram a gravar e pegaram a última formação e lançaram esse disco. Então, é um disco poderosíssimo no formato death metal, mas já mostra a evolução dos caras, que como eu disse, né, os caras não focaram apenas na velocidade, então eles focaram na qualidade dos arranjos. E outro ponto positivo aqui é a bateria do Sandro Moreira, que ela é muito técnica e ao mesmo tempo veloz, só que aqui o lance é muito mais musical. E os vocais do Lorri Silveira chamam a atenção porque eles dão a deixa perfeita. Então tem climas mórbidos, tem climas pesados e o vocal não fica só numa linha. Então o vocal é variado, pesado, a banda é extrema, a banda é maravilhosa, cara. É um disco que pra quem gosta de death metal também tem que ouvir, cara. Então, Affronting the Gods, Fire and Brimstone, Dawn of Mayhem, Crush the Gods são alguns exemplos do poder de fogo desse grupo. Eu tive a felicidade de assisti-los, se eu não me engano, não lembro se foi em 2017 ou 2018 que eles vieram aqui para São Paulo, e eles fizeram uma puta apresentação bacana no Espaço Som. Eu lembro que nesse evento contou com o Blackening, então foi um evento muito bacana que eu tive a felicidade de assistir e conferir o poder de fogo dos caras. Uma banda indispensável para o nosso cenário, que, assim, respeitando o legado do Pena, mas felizmente a banda tá de volta, tá com um novo guitarrista na parada aí, e vamos ver quais são os próximos planos do Rebellion. E antes de eu falar da outra banda de death metal gaúcho, segue alguns outros álbuns de death metal que vale muito a pena conhecer do Rio Grande do Sul. Segue aí e eu já volto. De volta, rapaziada. Então, se você gosta de música extrema, vá atrás não só das bandas que eu citei lá no Abre, mas dos 4 álbuns que eu coloquei aqui no intervalinho aqui. Naquela hora que a gente tem que tomar aquela água ou aquele café. Então, para quem não entendeu a proposta ainda de eu estar com camisas de time, é que assim como o cenário musical do Rio Grande do Sul, o futebol gaúcho ele tem uma característica muito própria pela raça, pela marra dos seus jogadores, e nada mais justo do que homenagear também o futebol. E eu tô com a camisa do Internacional, que é um time que teve uma recuperação incrível dentro do campeonato, estava dado como morto, e até o presente momento é líder do Campeonato Brasileiro. E o outro time que eu tô aqui é o Juventude, é um time que eu gosto muito. Inclusive apresentei o primeiro vídeo de bandas gaúchas, eu tava com essa camiseta aqui, e é um time que depois de muitos perrengues está realizando o sonho de voltar para a Série A. Então força Inter, força Ju, e tamo junto. E vamos falar de música de novo. Vou falar dessa terceira banda de death metal daqui, ó, o Nefast com Immortal Unholy Triumph. Na verdade, isso daqui se trata de uma edição especial de relançamento do 20º aniversário desse disco. Então a Brutaler Records
pegou esse disco e fez uma edição muito caprichada do relançamento. Então é um slipcase duplo, que vem com pôster, vem com um encarte bem caprichado. É um item que para quem coleciona material tem que ter na coleção. Se você for de death metal ainda, vale muito a pena ter. E o que eu posso falar desse disco, né? Fazia tempo que eu não falava essa frase, né? Então, essa versão aqui, ela chama muita atenção, primeiro pelo acabamento gráfico, né? Que é tudo muito fantástico. E é um CD duplo, então vem com coisas do pré-Nefast, né? Quando a banda se chamava Interior Soul. Vem alguns CDs demo do Nefast. Então é um material bem completo da banda, né, meu? Então, e o que eu posso falar dessa banda, né, meu? Então, é um death metal técnico veloz, mas assim, os caras priorizam os arranjos. Então você pega um disco de 2001 que os caras já tinham um nível técnico absurdo, né, meu? Então são músicos que dispensam apresentações, que se dividem em bandas como The Order, Burn the Mankind, entre muitas outras, né, meu? Por exemplo, o Fábio Lentino e o Maurício Weimar, que também tocaram no The Order, eles fizeram parte do Nefast aqui, né, meu? E os outros dois caras, eles tocam numa banda muito bacana, chamada Burn the Mankind, que eu já tive a felicidade de ouvir. Então, vale muito a pena. Então, é uma galera que continua muito ativa no cenário. E voltando a falar do Nefast, então, é um death metal que beira o absurdo, assim. Claro que tem momentos velozes, tem momentos extremos. Eu não vou falar que é uma banda que tem uma cara bem própria, embora ela se caracterize pelos elementos, mas como eu disse também, a qualidade dos arranjos surpreende aqui. Então, é uma banda que se preocupou em fazer um material muito bem feito, é um disco conciso, e assim, apesar da brutalidade técnica, é um disco que ele passa um conteúdo para quem está do outro lado. Então a pessoa que está do outro lado ouvindo, seja hoje no YouTube ou seja pegando um CDzinho, a pessoa consegue pegar o recado. Então, e a dica disso daí é banguear pra caralho, mano. Então, músicas muito legais como The Rat Will Be The Fire, False Pride, Gloomy Words e Visions of Fury são alguns exemplos do poder de fogo desse disco. Pra quem gosta de death metal, vá atrás dessa edição de relançamento da Brutaler Records, que ficou muito foda. Você quer saber da Turma do Amendoim, né? Eu vou começar com esse casca grossa aqui do Magris. Ele curtiu pra caralho, ele falou até que enfim você mandou um death metal assim, old school. Ele falou, embora não sejam bandas da época, mas as bandas resgatam fielmente o espírito desse período. Ele falou até que vai comprar uma passagem pro Rio Grande do Sul pra conhecer a fundo a cena. Cranilson curtiu pra caralho. Ele falou muito legal essa pegada totalmente old school dessas bandas. Ele falou que essas bandas têm uma cara bem própria mesmo. Curtiu muito, viu? A que ele mais gostou aqui foi o Nefast. Ah, Finoide. Finoide curtiu pra caramba também. Ele ficou prestando muita atenção nas bandas. Das 3 bandas, a que ele mais gostou foi o The Order. E ele até me deu um puxão de orelha aqui que eu tinha que ter citado, que eles lembram até um pouco o Entombed da fase Wolverine Blues, quando os caras também meteram um peso, meteram um groove, assim, meteram mais musicalidade no death metal. Eu olhei e falei, bela dica, Finoide, mandou muito bem. E era isso, rapaziada. Não vamos perder o nosso encontro de terça e sexta, que eu vou falar um pouquinho de música soturna. E na sexta-feira eu vou falar de um disco muito bacana que está completando 30 anos de seu relançamento. E era isso, eu não posso deixar de mais uma vez agradecer a vocês pelos likes, pelo feedback, cada vez mais gente inscrita no canal. Isso me deixa muito feliz, os puxões de orelha também. E eu fico muito feliz assim, como a coisa vai crescendo e a gente vai crescendo junto. Então era isso, grande abraço e até mais!